Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos animados para mais uma aula aí de Direito Processual Civil. Hoje nós trataremos de um tema que eu presumo ser de interesse comum a todos vocês. Nós falaremos das ações do direito de família, mais especificamente do procedimento especial previsto pelo Código de Processo Civil para as ações de família. E este tema constitui uma verdadeira inovação trazida pelo CPC de 2015. Até 2016, quando passou a vigorar o CPC de 2015, as ações de família contenciosas instauradas a partir de litígio entre as partes, seguiam o rito ordinário, o rito comum. O CPC de 73, na sua redação original, sobre ações relacionadas ao direito de família, apenas previa um procedimento de jurisdição voluntária para homologação de pedidos de separação consensual, ou seja, quando o casal resolvia dissolver a sociedade conjugal de comum acordo, regulando todas as questões advindas da solução dessa sociedade conjugal. Posteriormente, esse procedimento de jurisdição voluntária da separação consensual acabou sendo estendido ao divórcio consensual, quando, em 1977, a Lei 6.515 introduziu o divórcio no direito brasileiro, e mais à frente, já ali para o final dos anos 80, início dos anos 90, foi também estendido a dissolução de união estável. Sempre que os cônjuges ou companheiros não conseguiam chegar a um acordo a respeito da regulação de todas as consequências jurídicas produzidas pela dissolução da sociedade conjugal, do matrimônio ou da união estável, deviam litigar numa ação ordinária que tramitava naquele rito mais amplo, mais extenso do CPC. A criação de um procedimento especial para as ações do direito de família constituía um reclamo bastante antigo dos profissionais que atuam e militam especificamente nesse campo do direito privado. Os profissionais, advogados, juízes, promotores, entendiam que as ações de direito de família abarcam discussões muito relevantes e por vezes de complexa resolução, e permeadas por uma carga emocional muito grande, uma litigiosidade contida que aflora muitas vezes de forma violenta, porque envolvem a vida, a intimidade, a dignidade das pessoas que estão ali em litígio, e muitas vezes de toda a família, com reflexo nos filhos, nos pais, em irmãos, em tios. Todo o núcleo familiar é atingido quando se instaura um processo, principalmente litigioso, de separação, divórcio, dissolução de união estável. Então, atento a essas peculiaridades das ações relacionadas ao direito de família e aos reclamos da comunidade que atua nesse ramo específico do direito privado, a comissão de juristas responsáveis pela elaboração do novo CPC criou um procedimento especial para esse tipo de demanda, com priorização de soluções pacificadoras. Priorizou-se a resolução desses conflitos por intermédio de métodos alternativos, como mediação
e conciliação. Tanto mediação e conciliação judiciais, como mediação e conciliação extrajudiciais. Entende-se que nas ações de família, a decisão do juiz, né, baseada estritamente no texto frio da lei, deve ser a última escolhida pelas partes, né? Ela deve ficar adstrita àquelas situações em que não é realmente possível o consenso, né? Quando os atores do processo percebem que o diálogo, o bom senso, a razoabilidade, a proporcionalidade são insuficientes para a definição daquele litígio, para a pacificação daquelas partes que estão litigando. Somente nesses casos é que o juiz deve tomar uma decisão de caráter imperativo, impositivo, obrigando as partes a cumpri-la. Vale aquela máxima, né, no direito de família, nas ações do direito de família, né? Mais vale um mau acordo do que uma boa sentença, né? Porque num mau acordo, entre aspas, as partes pelo menos saem com a sensação de que ela está aceitando se submeter àquelas condições que ela julga não tão favoráveis, né? Ao passo que numa decisão imposta pelo juiz, a parte, digamos, sai um pouco, para não dizer muito, inconformada com o fato de ter que se sujeitar àquela imposição, àquela regra dura, rígida, baseada na letra fria da lei. Então, lembrem-se, o pilar do procedimento especial das ações de família instituído pelo novo CPC é a priorização das soluções pacificadoras, a priorização da solução do litígio por métodos alternativos, sem a intervenção direta do juiz, sem a prolação de uma sentença impondo uma solução aos litigantes. Bem, se falamos em ações de família, procedimento das ações de família, nós temos que, evidentemente, examinar o conceito atual de família. Vocês, imagino, já devem ter estudado nesse semestre mesmo que a família, ao longo dos séculos e principalmente nas últimas décadas, passou por profundas alterações. Tradicionalmente, a família sempre foi considerada como fruto do casamento, né? Apenas o casamento seria capaz de promover a constituição de uma família. Homem, mulher, marido, esposa, que gerariam os descendentes, os filhos. O texto da Constituição de 88, ainda alinhado a esse conceito tradicional de família, mas já vislumbrando novas formas de entidade familiar, no seu artigo 226, garante uma proteção especial do Estado à família, reconhecendo também como entidades familiares a união estável entre homem e mulher e os chamados núcleos monoparentais, aquelas famílias constituídas apenas pelo pai, pelo filho, pela mãe e pelo filho. Acontece que, com
a evolução da sociedade, com a liberdade sexual que a sociedade, os indivíduos da sociedade acabaram conquistando aí ao longo das últimas décadas, muitas ações começaram a desembocar no Poder Judiciário envolvendo discussões entre casais formados por pessoas do mesmo sexo. Às vezes até mesmo questões previdenciárias, né? Sujeito, servidor público, homossexual, com um companheiro de muitos anos, falecia, e esse companheiro, ao reivindicar a pensão previdenciária junto ao Instituto de Previdência daquele ente político, acabava tendo seu pedido indeferido, né, ao fundamento de que a Constituição apenas reconhecia a união estável entre homem e mulher. Isso está expresso literalmente no texto do artigo 226 da Constituição Federal. Muitos companheiros homossexuais passaram a ingressar com ações buscando ver reconhecida a condição de dependente, né, do falecido servidor, do próprio falecido vinculado ao regime geral da Previdência Social. Isso forçou, né, o Poder Judiciário a se debruçar nessa complexidade das relações afetivas. Bem, muitas decisões foram surgindo reconhecendo, em princípio, a condição de dependente dos companheiros homossexuais. Depois, algumas decisões já reconheciam a existência da união estável entre homossexuais e acordos de dissolução dessas uniões estáveis, até que o Tribunal Pleno do STF, em maio de 2011, ao julgar a DPF número 132 do Rio de Janeiro, deliberou que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. O STF contextualizou o termo em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. E ainda por fim, eu estou lendo literalmente a decisão, decidiu pela inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Portanto, o STF, no julgamento da DPF número 132 do Rio de Janeiro, reconheceu de uma vez por todas que o termo família previsto no texto da Constituição não deveria ser interpretado de uma forma ortodoxa, tradicional, própria da técnica jurídica. O termo família agora deveria ser interpretado de uma maneira ampla, incluindo qualquer núcleo doméstico, seja ele constituído de forma formal ou informal, ou seja, por casamento ou por união estável, seja ele integrado por casais heteroafetivos ou homoafetivos.
partir daí, né, família e entidade familiar foram equiparadas definitivamente no nosso ordenamento jurídico. Até então, a entidade familiar era vista como algo menor do que a família. Tanto que a Constituição, na sua redação original, dispunha que o legislador deveria criar meios para facilitar a conversão da união estável em casamento. Então a união estável era vista como uma espécie de família, digamos, de segunda classe, né? O STF pôs fim a essa distinção e equiparou a família tradicional, construída pelo casamento entre homem e mulher, a outras entidades familiares informais ou formadas por pares homoafetivos. Então, esse procedimento das ações de família irá se aplicar à discussão de toda espécie de casamento ou união estável, independentemente dos pares, do casal ser hétero ou homoafetivo, ok? Então, isso é muito importante que fique claro. Imagino que vocês já tenham examinado essa questão também nas aulas de direito civil. Bem, segundo o artigo 693, que é o artigo que abre, né, o capítulo do Código Civil, do Código de Processo Civil que cuida do procedimento especial das ações de família, as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos, ou seja, nos quais há litígio de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Lembrando que processos que envolvem guarda, visitação e filiação estão evidentemente relacionados a casamentos e a uniões estáveis que se formam entre pessoas hétero ou homossexuais. Então, todas essas ações que envolvem a família moderna são processadas sobre esse rito especial do 693 e seguintes. Somente não se aplicará o rito das ações de família, por força de disposição expressa no parágrafo único do artigo 693, às ações de alimentos que são regidas pela Lei 5478 de 68 e as ações do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990. A essas ações de alimentos e do Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, o procedimento das ações de família, que é baseado na construção de soluções pacificadoras, como visto há pouco, se aplicará de maneira subsidiária naquilo que couber. E por que é que o legislador resolveu excluir, né, do rito especial das ações de família essas ações de alimentos e ações do Estatuto da Criança e do Adolescente? Quanto às ações de alimentos, o rito da Lei 547868 caracteriza-se pela extrema celeridade, né? Discute-se em ações de alimentos situações que envolvem a própria subsistência do alimentando. Por isso é necessária
uma tutela jurisdicional mais ágil, mais célere, mais rápida, né, que evite o quanto possível prejuízos à subsistência de quem necessita dos alimentos. Daí haver sido preservado o rito extremamente célere das ações de alimentos, instituído pela Lei 5478 de 68. Quanto às ações de Estatuto da Criança e do Adolescente, que acredito que você já tenha em algum momento do curso estudado, elas sempre envolverão crianças e adolescentes em situação de risco, em situações não confortáveis, crianças em situações de abandono, adolescentes em situações de abandono, envolvem adoção, envolvem guarda de crianças que foram abandonadas por seus genitores. Então, em função dessa peculiaridade, né, que exige uma atenção ainda mais especial, aplicam-se a essas demandas um rito ainda mais especial do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vejam, o legislador cuidou de arredondar as coisas, deixando claro que esse rito das ações de família, naquilo que não conflitar com os ritos especiais das ações de alimentos e daquelas ações do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplica-se subsidiariamente. Bem, como eu disse, o pilar fundamental das ações especiais de família são as soluções alternativas, os métodos alternativos de soluções de conflitos, as chamadas soluções pacificadoras, a mediação e a conciliação. Entendeu o legislador que uma satisfação mais efetiva das partes ocorre quando a solução é por elas criada, engendrada e não imposta por um terceiro investido da autoridade estatal, no caso, o juiz. A conciliação não é um instituto novo, não é uma ferramenta nova. O CPC de 73 já falava da sua utilização e até estimulava a sua utilização nas causas relacionadas à família, né? Mesmo aquelas que se tramitavam pelo rito comum, já que não havia um procedimento especial. Agora, a novidade é a mediação, porque a mediação, como instrumento de pacificação de conflitos, como método alternativo de solução de conflitos, ela foi integrada ao ordenamento processual brasileiro apenas no ano de 2015 por meio da Lei 13.140, né? Inclusive, a Lei 13.140, no seu artigo 1º, vem a definir, artigo 1º, parágrafo único, vem a definir o que é mediação. Diz lá o legislador: considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Essa mesma lei prevê a existência de dois tipos de mediadores: o extrajudicial e o judicial. E o próprio CPC, no artigo 165, parágrafo 3º, afirma que o mediador atuará preferencialmente nas situações litigiosas em que as partes possuem vínculo anterior. Ele deve ajudar as partes envolvidas a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que elas possam restabelecer a comunicação e identificar por si próprias as soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. O que difere a mediação da conciliação? A mediação
é uma atividade exercida por um terceiro imparcial e que não tem poder decisório. Portanto, não existe mediação realizada por juiz de direito, porque o juiz ele tem poder decisório. O mediador, por essência, não possui poder decisório. As partes não poderão recorrer a ele caso não se chegue a um consenso, cobrando-lhe uma solução. Propositalmente, o mediador não tem poder decisório, porque o mediador não tem por papel sequer propor soluções às partes. A atividade do mediador, como bem menciona o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.140 de 2015, é estimular as partes a construírem a solução para o conflito. E como se dá esse estímulo? O mediador ajuda as partes em litígio a identificar quais são os pontos em que a controvérsia é mais forte e também auxilia no desenvolvimento das soluções consensuais para a controvérsia. Por isso é que o CPC, no 165, parágrafo 3º, diz que o mediador atuará preferencialmente nas situações litigiosas em que as partes possuem vínculo anterior, como é o caso das partes que litigam em ações de família. As partes que litigam em ação de família, especialmente nas ações de separação, divórcio, dissolução de união estável litigiosos, são partes muitas vezes que estão cegas de ódio. São partes muito magoadas umas com as outras. Há um grande ressentimento, há uma grande dificuldade de entendimento. As pessoas não conseguem sequer sentar numa mesa para conversar sem discutir. Daí a importância, de um mediador, de alguém estranho, capaz de fazer com que as duas pessoas sentem a uma mesa e consigam pelo menos identificar quais são os pontos objetivos de controvérsia. Quem já atuou na área de família, quem já assistiu audiências em varas de família, deve ter percebido que muitas vezes não existe propriamente uma briga sobre as consequências produzidas pela dissolução do casamento, da união estável ou da sociedade conjugal. A parte sabe, o marido sabe que está separando da esposa, esposa que vai ficar com o filho, que ele vai ter que pagar alimentos. A esposa sabe que o marido vai ter direito de visitar o filho. Mas como existe muita mágoa, muito ressentimento, ódio, entre aquelas pessoas que às vezes por muito tempo viveram juntas e por motivos aí da vida acabaram seguindo caminhos diferentes, a parte, mesmo sabendo que o outro tem direito, que é saudável de repente para o filho do casal, ela bate o pé. Ela quer punir a outra parte, que ela julga ser responsável pela falência do casamento, da união estável. Com a resistência, ela quer punir o sujeito com
a resistência à sua pretensão. Então, ela quer punir o sujeito, impedindo que ele veja o filho. Ela quer punir o sujeito, e isso eu falo ela, mas isso vale para ele, vale para os dois. Ele quer exigir uma pensão num valor que sabe que o outro não pode atender, porque está magoado e quer causar, digamos assim, uma perda financeira para outra parte, quer gerar uma perda financeira, um desconforto financeiro para outra parte. Então, o mediador tem esse papel: colocar as partes para conversar, fazer com que as partes consigam olhar uma na cara da outra, consigam identificar quais são os pontos reais de conflito, separar o ressentimento, a mágoa, aquilo que ficou no passado, e de uma maneira pacífica chegar às regras que irão reger o futuro. Então, esse é o papel do mediador. Diferentemente, é o papel do conciliador, né? O conciliador, ele vai ter um papel muito mais proativo. O conciliador é aquele que sugere as soluções para o litígio. O conciliador pode ter poder decisório, ao contrário do mediador. O papel do conciliador não é apenas fazer com que as partes se sentem e conversem e consigam identificar os pontos de maior atrito. Não, o conciliador é mais objetivo, é mais direto. Propõe soluções. Por isso é que mais indicado para os conflitos envolvendo o direito de família é a mediação e não a conciliação. Porque na conciliação, no direito de família, muitas vezes que é presidida pelo próprio juiz, uma das partes fica com a impressão, pelo fato do juiz estar propondo soluções, de que ele está, digamos assim, pendendo mais para um dos lados do litígio. Quando não, muitas vezes o juiz quer, digamos assim, abreviar o máximo possível o processo. E o juiz, por ser aquele que vai decidir a questão, e diante do que as partes apresentaram, já tem mais ou menos uma linha de decisão. Ele sabe mais ou menos onde a coisa vai dar. Então, às vezes o juiz insiste com alguma das partes: olha, seria bom você fazer um acordo, aceitar pagar alimentos de X e não de Y. E a parte pode se achar, digamos assim, prejudicada, lesada, porque entende que ela deve pagar menos do que o juiz está propondo. Mas não é que o juiz queira prejudicá-la deliberadamente, é porque ele sabe que naquele contexto existem parâmetros fixados pela jurisprudência que, no caso de uma possível decisão, esses parâmetros vão ter que ser observados, né? Então, na verdade, para as ações de família, o mais interessante é a mediação, né? Em que o mediador não propõe nada a ninguém, para que ninguém ache que está sendo prejudicado pela intervenção daquele que está ali para aproximar os indivíduos. O objetivo é que eles próprios consigam construir a solução a partir da identificação dos reais problemas que impedem essa solução. Ok? Mas, vejam, nós veremos no próximo vídeo. A lei possibilita tanto a mediação quanto a conciliação. Preferencialmente, a mediação é o melhor caminho, porque não cria nos envolvidos a sensação de que tem alguém ali sugerindo soluções que beneficiam um em detrimento do outro. Ok? Só para finalizar, a preocupação do legislador com a solução consensual dos litígios, especialmente no direito de família, é tão grande que
O CPC, né, no artigo 165 caput, obriga os tribunais a criarem os chamados CEJUSCs, né, os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, que são, digamos assim, órgãos do Poder Judiciário que serão responsáveis pelas sessões, pela realização das sessões de conciliação e mediação, além do desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. No próximo vídeo nós continuamos analisando o tema.